Oi, sejam bem-vindos a mais um Descomplica aqui comigo. E hoje o assunto é frações. Bem no comecinho, pra gente poder falar, eu sou a Ju Prado e hoje a gente vai lembrar, né, que fração é uma conta de divisão e a leitura das frações, como que a gente faz, tá bom? Introdução, né? Toda fração é uma divisão. A parte que fica em cima da fração, nós chamamos de numerador. Ela é indicada por esse traço aqui. Então, esse traço, né, é um traço fracionário que indica a divisão. E embaixo é a parte onde fica o denominador. Coloquei um exemplo simples aqui. Fração é conta de divisão, então aqui eu tenho 4 meios. É 4 dividido por 2 e o resultado é 2, certo? O próximo que a gente tem aqui é 10 dividido por 5. 10 dividido por 5, 2 também nesse caso. Agora aqui eu tenho 27 dividido por 3, 9. A gente está no início de fração na introdução, então todos aqui deram números inteiros, tá bom? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outras aulas. Leitura de fração. Então, eu vou pedir para que vocês observem a tabela. Então, aqui, quando o denominador ele é menor do que 10, a gente vai ter termos diferentes para falar. Quando a parte de baixo for 2, nós vamos falar meio. Quando a parte do denominador for 3, vamos falar terços. Quando a parte do denominador for 4, nós vamos falar quartos. Quando a parte for 5, quintos. Quando for 6, sextos. 7, a gente vai falar sétimos. 8, oitavos e 9 nonos. Eu coloquei 2 exemplos aqui, ó. Aqui só tenho 1, então eu vou falar 1 terço. Aqui eu tenho 2, vou falar 2 terços. Vou colocar um exemplo aqui no cantinho. Se eu colocar 3 e o 5, como que eu vou ler essa fração? 3 quintos. Se eu colocar 8 e o 9, como que eu vou ler essa fração? 8 nonos. Tudo bem? Então, vamos falar mais um pouquinho. Elas têm um caso especial quando nós temos o 10 ou os múltiplos de 10 também, tá bom? Aqui, ó, toda vez que tiver embaixo da fração o 10, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, eles têm termos diferentes. Eu brinco que são frações especiais. Então, quando eu tenho o 3 e o 10, como que nós vamos ler isso aqui? 3 décimos. Quando eu tenho o 100, a gente vai ler centésimos. Então, como que vai ficar aqui? 25 centésimos. Quando eu tenho 1000, nós vamos falar milésimos, quando o 1000 está no denominador. Então, a gente vai ler 4 milésimos. E aí, a gente tem outros casos especiais, não são tão usados, mas a gente sabe que eles existem, né? E continua isso. Eu tenho 5 décimos de milésimos. Tenho 10.000 aqui embaixo. Aqui eu tenho 17 centésimos de milésimos, tá? E quando for 1 milhão, eu vou dizer que eu tenho 25 milionésimos. Então, quando for menor que 10, nós falamos, né, igual tá a tabela lá em cima. Quando for múltiplos, né, então 10, 100, 1000, 10.000, elas são especiais, nós falamos elas de jeitos diferentes. E quando os denominadores forem maiores do que 10, que é o que eu vou falar agora, a gente vai falar um pouquinho, vai na verdade, falar a palavra avos depois da fração, né? Então, aqui só pra gente finalizar a aula, eu tenho 5 e o 12. Como eu vou ler essa fração? 5 dozeavos. Então, todos os que forem maiores do que 10, a gente vai falar a palavra avos, tá? 15, 1.309 avos. Como que eu vou falar aqui a próxima? 7, 53 avos. E a última aqui, 20, 105 avos. Então, a gente lê o número e coloca a palavra avos depois. Então, essa é a nossa aula sobre leitura de frações. Até a próxima aula.